noite a todos. Retomando a nossa conversa da semana passada, e para vocês que não estavam, a gente falou de uma família muito especial e muito querida por todos. Essa é a verdadeira grande família. Ela é tão querida que todo mundo quer essa família perto. E elas aceitam todos os convites. Só para relembrar, eu vou falar o nome dos membros e a gente repete, tá? Avidya, Asmita, Raga, Duesha, e o filho mais novo é mais complicado, Abhinivesha. Essa é uma família. Avidya é ignorância. Você vai falar, eu não convidei essa. Ignorância, ela é a mãe da família. O filho mais velho chama Asmita. E Asmita é ego. É o filho mais velho. Traga. Gostos, apegos. É o próximo irmão da família. Doesha é o oposto. Desgosto, aversão. E o último, Abhinivesha, medo. Especialmente de ir embora. Medo da morte. Essa família está sempre junta, andando. Ela não se desgruda de jeito nenhum. Um exemplo de família. Todo mundo convida essa família, porque ninguém sabe o enrosco que ela traz. E agora que a gente já convidou, a gente considera eles como parte da nossa própria família, a gente aprende. Arrumou para a cabeça. A gente falou um pouco sobre a ignorância na semana passada. E quando a gente fala de ignorância, a gente está falando de ignorância espiritual. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Como ela é a mãe, ela precisa ser... A gente precisa dar mais importância para ela do que para os filhos. Uma característica que a gente falou sobre a ignorância, não sei se vocês se lembram, que ela tem dois poderes. O poder de velar e encobrir e o poder de projetar. E o que significa isso nas nossas vidas? Na sua própria vida, o que está sendo escondido e o que está sendo projetado? Alguma ideia ou não? E o que está sendo projetado? Normalmente uma imagem. Uma imagem. Isso é legal. Os defeitos estão sendo escondidos e o que eu projeto é uma outra coisa. Mesmo enxergando. Jesus falou, cuidado com os lobos que se andam com pele de carneiro. Mas tem algo mais profundo que está escondido, que a gente não enxerga e que é projetado. Estava lembrando desse negócio de projeção. Uma vez eu estava no litoral, faz muito tempo. E eu tinha que voltar depois para o local onde eu estava ficando, e era noite. E era uma estrada bem escura. E aí eu estava andando, e aí de repente, no meio desse meu retorno, eu olhei, tinha uma pessoa parada no acostamento. Falei, alguém parado essa hora, porque era tarde já, no acostamento, sozinho não é coisa boa. E eu parei e fiquei lá. Não é possível, essa pessoa vai embora, vai se mexer. E eu fiquei esperando meio de longe. E essa pessoa não se mexia e não fazia nada. Ixi, deve ser pior do que eu imaginava. Aí passou um tempo, eu falei, não é...
Eu vou ter que chegar mais perto, deve ter alguma coisa errada nisso. E aí eu fui um pouco receoso andando. Quando eu chego, quem era essa pessoa mal intencionada? A placa de limite de velocidade na estrada. Vocês dão risada. Ainda bem que não tinha ninguém me vendo nessa cena toda. Então, o que é isso? 2 poderes. A placa de velocidade foi escondida, velada, encoberta. E o que foi projetado não era mais a placa. Era uma pessoa mal intencionada na placa. A gente faz isso. Hã? Estava na sua cabeça. Estava na minha cabeça. Então, a ignorância tem esse poder. Ela esconde e projeta. Por exemplo, em nós. A nossa essência verdadeira está escondida. Ninguém enxerga ela. E o que a gente enxerga? Qual é a projeção? Eu sou isso. Eu não sou a essência. Eu sou isso aqui que está projetado. Então, isso aqui é o pessoal mal intencionado. Não, essa aqui é a pessoa mal intencionada e a alma é a placa de velocidade. Não dá para a gente definir o que é ignorância. Bom, a gente falou na outra semana, as pessoas falaram, é falta de sabedoria. Tá bom, mas não dá para a gente definir claramente o que é. Mas a ignorância também se apresenta, ou ela pode ser percebida através de 4 funções nas nossas vidas. E entendendo as funções, a gente consegue compreender o que é ignorância. A primeira função dela é, na verdade, assim, o que ela causa na pessoa que está junto à ignorância, ou que ela está encoberta pela ignorância, é perceber o impermanente pelo permanente. E o que significa isso? O que é impermanente nas nossas vidas? Tudo. Tudo? Todo mundo de forma. Esse corpo é permanente ou impermanente? Uma notícia. E como a gente encara isso? Alguém de nós pensa... Quando a gente está refletindo agora, tudo bem. Mas alguém de nós olha, mexendo e falando... Ah, isso aqui é impermanente. Não. O que mais? Tudo. Tudo que a gente percebe com os sentidos, tudo ao nosso redor é impermanente. Mas a gente considera tudo isso como permanente, mesmo que inconscientemente. Então, a gente faz a ignorância, essa primeira propriedade dela faz com que a gente não perceba a impermanência e, além de não perceber, a gente entende como permanente. E o resultado disso são os outros 4 filhos e o sofrimento. Por quê? Porque se eu me apego a algo como sendo permanente e esse algo acaba, o que acontece? Eu sofro. Não é viver com pessimismo, mas é compreender a vida. Tinha um reinado e a maneira de eleger o rei, ou do rei ser coroado ou entronado, era um pouco diferente. Tinha um elefante. E esse elefante, na hora de escolher a pessoa para rei, ele tinha uma tigela com água. O elefante carregava. E na pessoa que ela despejasse essa água, ela se tornava o rei ou a rainha. Só que tinha um porém. Esse rei só poderia reinar por 5 anos. Não tinha jeito. Depois de 5 anos, ele era expulso. E o que acontece? Depois desses 5 anos, ele era enviado para uma ilha e ele ficava lá nessa ilha. Recluso.
Mas nenhum deles pensava nesse pós. Nenhum deles pensava nesse pós. Quando ele recebia o título de rei ou de rainha, o que acontece? Ah, só maravilha. Eu sou rei, eu vou mandar em todo mundo, eu vou ter todo esse luxo, eu vou ter todo esse conforto, eu vou viver nesse palácio. E aí, 5 anos de só maravilha. Conquistando. E aí, quando chegava perto, lembrava. Tá chegando a hora. E aí, querendo ou não, sendo rei ou não, tinha que ser levado para essa ilha e ficava lá, como se fosse uma solitária. A vida inteira lá. E aí, um desses reis que foi escolhido, ele era muito jovem. E ele reinou com justiça, com alegria, todo mundo amava ele, mas quando chegou perto dele ir embora, ele não ficou triste como os outros. Não lembrou da realidade que ele ia ser banido e ficar lá. Até o último dia, todo mundo triste que ele ia embora, ele levantou e foi cheio de alegria embora para essa ilha deserta. E aí foram perguntar para ele: todo mundo veio antes de você, foi para essa ilha e morreu de desgosto, de tristeza, porque sair desse luxo, dessa vida, para ir para um lugar desse. Qual é o segredo? E ele falou assim: eu como rei, sabendo dessas regras, eu me informei. O que tem naquela ilha? Como se vive lá? E sabendo que não tinha nada, durante esses 5 anos, eu preparei minha estadia lá. Eu reinei aqui, mas eu preparei uma casa lá. E agora eu deixo aqui, mas eu estou indo para lá, sem problemas. E isso fala das nossas vidas. Não é só que a gente tem que olhar para esse mundo e falar: isso aqui é impermanente, então não quero nem saber disso aqui. Eu tenho que viver, eu tenho que me relacionar com o impermanente. Eu tenho um corpo que é impermanente, eu tenho relações que são impermanentes, mas eu tenho que preparar a minha morada seguinte. Eu tenho que sempre estar com isso na cabeça. E isso é a minha meta da vida. Se eu esquecer que eu existo para entender quem eu sou, eu existo para me conectar com o permanente, e eu só viver com o impermanente, quando chegar aos 5 anos, não dá para eu ficar aqui. Igual esse rei, você vai ser destronado. Ou alguém consegue ficar? Consegue, Felipe? Chegou a hora, você vai ter que ir para a ilha. Mas se a gente lembrar disso e viver com essa sabedoria, a relação muda. Então, o problema dessa ignorância como a palavra já diz, ignorar a realidade, ignorar o que existe por trás dessa impermanência e viver como só existindo o impermanente e ainda olhando ele como permanente. Muito complexo, não? É só a gente olhar para esse corpo. Dentro desse corpo tem o permanente e esse corpo é impermanente, certo? E o que eu faço? Eu ignoro o permanente, que é a alma, e olho para esse corpo como sendo a única existência, o permanente. Sim ou não? E isso começa a me dar problema. A gente falou, eu vou no espelho, eu vejo um cabelo branco, tem alguma coisa de errado com esse permanente. Não era para ficar branco. Uma outra ruga, uma dor aqui, um negócio ali. Opa, esse permanente tem alguma coisa errada. E assim vai. Então, esse é o primeiro aspecto. Impermanente como permanente. A gente tem que viver com clareza. Entender a razão do nosso existir não quer dizer que o rei não viveu bem. Ele viveu bem. Ele viveu no palácio com todo luxo, com tudo. Cuidou das coisas. Mas ele não esquecia.
Não é porque a gente sabe que tudo isso é impermanente e vai embora um dia que eu vou largar. Eu sei que até as minhas relações, meus membros da família, todo mundo é impermanente. Mas não é por isso que, falar, já que um dia vai acabar, por que eu vou me relacionar com tudo isso? Viver da melhor maneira possível, plenamente, mas sem esquecer do objetivo, sem esquecer da essência. Claro? Mais ou menos. Qual é a próxima característica da ignorância? E é em considerar o que é impuro por puro. Tá piorando, né? Ou o que é sujo como por ser limpo. E agora, o que é impuro nas nossas vidas? A ignorância é uma só e, na verdade, a gente está tratando de somente uma perspectiva, uma realidade, só que a gente está em essas 4 funções da ignorância são visões diferentes, perspectivas diferentes dessa mesma verdade. Então, o que é impuro? Esse corpo é puro ou é impuro? Depende. Se tomou banho hoje ou não. É pensamento, pode ser puro e impuro. Pensamentos, puro ou impuro. E a gente considera, por exemplo, esse corpo, se você não cuida dele, o tempo inteiro a gente tem que cuidar. Desodorante, sabonete, shampoo, pentear o cabelo. Você fica um pouquinho sem cuidar, ele vai ficar puro ou impuro? Impuro, naturalmente. O que sai dos poros? Um grande mestre falou que esse corpo ele é uma fábrica. Não é para vocês ficarem tristes. E o que ele está fabricando? De todas as portas dele, sai alguma impureza. A gente disfarça bem. Do olho sai, do nariz sai, da boca sai. E assim por diante. A gente não precisa continuar. O tempo inteiro é uma preocupação danada. Mas é a fábrica. A gente dá uma disfarçada. Mas o que acontece? É a mesma coisa. Foi falado também da mente, pensamentos. É a mesma coisa. Corpo pode ser o corpo físico e mental. Mas o que a gente considera? A gente disfarça tão bem que quando a gente olha para o espelho, a gente fala, que maravilha. Uau, isso aqui é uma beleza. O nosso mestre falou, a gente olha para isso, esquece do resto e acha isso tão lindo e tão atraente. Mas pensa num médico abrindo um corpo e olhando lá dentro e falando, agora eu vou te mostrar o que é atraente aqui. Por que a gente está falando disso? Não é para trazer aversão, não é para causar um choque. Mas a gente é tão apegado a essa falsa realidade da existência, de permanente e impermanente, ou desse puro como impuro, que esse apego e essa falsa sabedoria faz a gente esquecer da realidade, de quem nós somos. E é essa relação errada com o mundo, com nós mesmos, com os objetos, que faz a gente sofrer. Então, puro com impuro. Deu para entender? Se a gente olhar para nossas vidas, facilmente a gente percebe isso. Uma vez, Buda tinha uma festa gigantesca no palácio dele. Todas aquelas lindas jovens cantando e dançando, aqueles homens
belos, bem vestidos. E aí foi até tarde a festa. E foi no dia que o Buda decidiu abandonar tudo e se tornar um monge para alcançar a realização. E aí, lá para o final da festa, já estava bem de madrugada, quando ele foi sair, ele passou pelos quartos, onde as pessoas estavam cansadas. Só que elas estavam tão cansadas, e deviam já ter bebido, quando elas estavam deitadas, ele passou. Então, aquela que era linda, agora estava de boca aberta, dormindo de uma maneira não tão bonita. Tinha um outro que estava roncando, que parecia um rinoceronte. Olha as belezas aí. Outra, babando. Outro descabelado, parecia uma juba de leão. Oh, olha toda a beleza aí. Só foi para reafirmar que eu preciso ir embora daqui. Então, a gente tem que se relacionar com o corpo. A gente tem que manter ele limpo, puro. Mas se a gente esquece, pode ser puro ou pode ser belo. O que é verdadeiramente puro em nós? O que é verdadeiramente belo em nós? O que torna esse corpo... Tá certo, um corpo é bonito. Mas o que permite que esse corpo seja belo? O que traz a beleza a esse corpo, por exemplo? O que dá a beleza a esse corpo? Olhos? São os olhos ou não? Pele? Ações, pode ser? A essência, né? Mas o que permite as ações? A vida nele. E o que nos permite viver? Porque como esse corpo vive? Por que ele está vivo? O que faz esse corpo permanecer vivo? A respiração. E ela conecta o corpo com a alma. Você pode pegar a pessoa mais linda desse mundo e atraente. Todo mundo fala, nossa, essa é a pureza, essa é a beleza. Parou a respiração? Depois de 5 minutos, quem vai querer chegar perto dessa beleza toda? Ninguém. Então, a verdadeira beleza na vida é a alma, e o reflexo dessa alma e a conexão dessa alma com o corpo, que permite que esse corpo funcione e seja belo, é a respiração. Então, a gente tem que lembrar disso. Não quer dizer que você não vai mais limpar o seu corpo já. Já que é impuro, já que é uma fábrica, vou deixar de lado. Talvez você não tenha tantos amigos como tinha antes. Cuida do seu corpo. Faça o que tem que fazer, mas não esquece da verdadeira pureza, da verdadeira beleza por trás disso. Esse que é o segredo. E isso que a ignorância abraça a gente está tentando desabraçar a ignorância. Mais coisas? Ela tem mais funções. A outra função da ignorância é faz com que as pessoas considerem o que é dor por prazer e o que é tristeza por alegria. Como vocês entendem isso? É a mesma visão distorcida da placa, né? É a mesma visão distorcida da placa. É o que eu falei, a gente está olhando a mesma situação ou a mesma realidade de perspectivas diferentes. Então, por exemplo, uma vez o nosso Gurudev foi fazer uma palestra e ele ficou na casa de uma família indiana. E por alegria eles fizeram uma comida, só que a comida estava extremamente picante. E ele comia sempre quase sem sal, bem moderado lá no ashram. E aí, na palestra pública, todo mundo sentado, antes de começar, ele falou assim, eu estou na casa de uma família muito especial. E ela cozinha uma delícia. Mas, ufa, a pimenta... Ele falou na palestra pública. E ele falou assim,
O prazer da pimenta, você pode desfrutar 2 vezes. Ninguém entendeu, ele falou. Ele começou a palestra com isso. Quando entra, é uma delícia aquele ardor. Mas a pessoa esquece que ela vai ter que sair também. Ardor duplo. Quando entra, tem o gosto da pimenta, tem o sabor. E quando sai, só o ardor, mais nada. Então ela considerou o quê? O prazer. A dor, pensando que era prazer. Ela esqueceu que tem a segunda parte da saída. E a gente faz isso na vida. Um grande mestre chamado Ramakrishna Paramahansa, ele dava esse exemplo que um cachorro encontrou um osso seco. E ele começou a mastigar esse osso, e aí o osso quebrou e as lascas do osso furaram a gengiva dele. E aí começou o quê? Sangrar. E aí o cachorro falou o quê? Maravilha, achei sangue dentro desse osso. E ele mastigava mais, falava, não para de sair sangue. Achei o melhor osso que eu já vi na minha vida. Ou seja, ele estava feliz, mas ele estava, na verdade, sofrendo. Por exemplo, pega um exemplo básico. As pessoas que fumam. Elas pensam que tem alguma alegria naquilo, um prazer, mas se ela olhasse para aquela foto que está de trás do maço e prestasse um pouquinho de atenção, fala, olha onde a sua alegria vai te levar. O Romulo Baba me contou que o pessoal onde ele trabalhava, quando eles iam pedir cigarro para fumar, eles pediam cigarro que falava mal do cigarro sobre gestante. Porque falava assim, ó, esse cigarro vai matar o seu bebê, esse cigarro vai ser terrível para você. Então, esses homens iam pedir no bar, falavam, me dá o cigarro da gestante, porque para mim não vai fazer mal. Alegria. Que alegria é essa? Então, nesse aspecto da ignorância, é a nossa atitude ao nos relacionarmos com as coisas e com as pessoas. Se eu colocar a razão da minha alegria ou a fonte da minha alegria numa pessoa ou num objeto ou numa situação externa, qual vai ser o resultado disso? Sofrimento. Sempre. Agora eu achei essa pessoa. Ela é a razão da minha felicidade. Agora eu estou tranquilo. Será? Não, porque volta para o outro aspecto, da impermanência também. Então, é a atitude ao se relacionar com o mundo que causa essa terceiro aspecto da ignorância. Dor por prazer, tristeza por felicidade. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? E o último aspecto da ignorância é considerar o que é inerte como sendo a consciência. Ou considerar o que é o não ser pelo ser. Ou o que é, em outras palavras, o que não é alma, considerar como sendo alma. E o que quer dizer isso? Quando você se olha no espelho, você lembra e fala, eu sou a alma por trás desse corpo? Não? Que absurdo! Vocês não deviam mais poder entrar aqui. A gente fala, eu sou essa pessoa linda, eu sou homem, mulher, eu sou um monge. Nada além disso. Então, essa é o outro aspecto da ignorância. Eu considero que eu sou isso. Eu ignoro o resto completamente. No nosso dia a dia, aqui a gente está discutindo, a gente lembra que tem alma. Mas no nosso dia a dia, alguém realmente se lembra? Eu sou a alma,
Isso aqui é só um veículo formado de 5 elementos. Esses pensamentos aqui só são impermanentes também. Eu não sou isso. Alguém se lembra disso ou não? Raramente. Talvez tenha um glimpse no meio do dia. Então, esse é o aspecto, outro aspecto da ignorância. Ela faz com que a gente considere o inerte, por exemplo, esse corpo, ele é inerte. Ele é formado só de 5 elementos. Mas a gente considera como sendo eu. Eu sou esse monge, eu sou a Andréia, o Felipe, eu sou aquele, eu sou bonito, eu sou feio. Então a gente se identifica como o inerte ou o que não é o ser, esquece o que é o ser. E a gente pode ir até um pouco além, no nível mental também. Eu sou raivoso. Mas você é raivoso ou é a sua mente? Quem vai lembrar disso na hora que está explodindo de raiva? E eu também não ia tentar lembrar uma pessoa com raiva nessa hora. Então, eu sou doente. Eu sou esquecido. Eu falo, eu estou colocando, trazendo uma identidade para mim que é referente ao inerte. E essa é uma outra característica da ignorância. Dá para entender ou não? Alguém tem alguma pergunta? Quatro funções. Como é possível que a gente é alma, a gente é a essência divina, a gente é puro, a gente é eterno, a gente é permanente e a gente não percebe? A ignorância é muito poderosa. Ela encobre completamente essa verdade. E uns mestres falam que às vezes parece uma afirmação um pouco parcial, mas os mestres falam que a verdade não é para todos. Você fala, mas que raio de negócio é esse? Até mesmo Jesus falava em parábolas, os discípulos falavam, mestre, por que você fica falando de parábola? Ninguém entende quase, nem nós que estamos perto de você entendemos esse negócio. Ele falou, não é para todos. Por que será? Tem um verso da Bhagavad Gita que é muito legal. Olha o que ele fala. É no capítulo 7, verso 3. Dentre milhares de pessoas, raramente uma tenta alcançar a perfeição ou a realização à verdade da vida. E dentre aqueles que se esforçam e progridem, raramente algum desses me conhecem realmente. Fala, legal o quê? É um desânimo isso aqui. Os raros, que são poucos, aí só alguns desses raros, ainda mais raros. Se a gente for fazer uma porcentagem, já vai dar 0,00000 não sei quanto. Só, tá bom, vou desistir então desse negócio por aqui. Então, chega. Mas o que é isso? O que ele está falando aqui? Não é que a verdade é para poucos, não quer dizer que as pessoas são privadas da verdade. Mas quem realmente está querendo buscar a verdade? Quem realmente quer saber o que é verdade? Se Jesus parasse de falar em parábolas e falasse para todo mundo, vocês são filhos de Deus, vocês são isso, aquilo, falar, tá bom, faz logo esse milagre de multiplicação de pão que eu quero comer. Eu não quero ficar sabendo dessas coisas. Se fosse assim, em vez de ele ter durado 3 anos de vida pública, ele ter durado só alguns meses. É isso. Então, você fala, então tá bom, eu vou falar a verdade agora para todo mundo. Então, tá bom. Vai no estádio de futebol, antes de começar o jogo, pega o microfone e fala, vou falar uma coisa para vocês agora muito importante. Prestem atenção, vocês são a alma. Vocês são imortais. Certo? Tá bom. Você ia ser apedrejado, fala, sai daí que eles estão entrando em campo agora. Então,
ela é limitada, não é para todos, por quê? Quantos estão prontos para receber a verdade? Ou quantos estão desejosos de realmente alcançar a verdade? Ou quantos, pelo menos, entendem o que é essa verdade ou a realidade da vida? Que além desse corpo, que tá bom e tá ruim, que cresce, tem 6 fases, a gente já falou disso. Ele nasce, ele existe, ele cresce, ele amadurece, decai e vai embora. Quantos pensam que, além desse corpo, tem algo muito maior para ser explorado? Quantos pensam que, além dessa mente agitada, com desejos, com momentos bons e ruins, com qualidades boas e ruins, além dela existe um estado de paz, existe uma equanimidade, existe uma alegria que não se abala por nada nesse mundo? Que por trás desse corpo tem fim, por trás dessa mente também que tem começo e fim, como os pensamentos, tem algo eterno. Tem algo que realmente sou eu. Poucos. E se a gente parar para pensar, será que nós que estamos aqui juntos não somos afortunados? A gente podia estar fazendo um monte de coisa, mas numa segunda-feira à noite a gente está sentado e discutindo sobre essa verdade. Então, a gente pode se contar dentre esses raros. Sim, quantas pessoas estão buscando? E se a gente está sentado aqui discutindo, será que a gente pelo menos não tem uma vontade disso? Será que não tem um desejo latente que nos trouxe até aqui e fala, tem algo a mais? Eu vou descobrir. Claro, cada um vai colocar uma intensidade, cada um tem uma maneira de interpretar, mas a gente está buscando. E isso é muito raro. Por isso que eu queria falar sobre isso. É muito raro. Essa é a razão do nosso existir. Eu tenho que viver com o impermanente. Eu tenho que viver com isso que a gente falou que é impuro ou que é inerte. Eu tenho que me relacionar com as pessoas, com o mundo. E eu sei que eles vêm, eles vão. Mas eu não posso esquecer a minha razão de viver. Eu não posso esquecer quem eu sou ou por que eu vim para cá. Para onde eu vou? Isso é o nosso caminho espiritual. Isso é a meditação. Gradualmente com esse nosso desejo, gradualmente com esse nosso autoquestionamento, quem sou eu? Eu sou esse corpo, eu sou essa mente, eu sou esses pensamentos. Eu vou aumentando esse desejo de experimentar. Essas discussões, só a discussão não leva a gente para lugar realmente, para a experiência. Mas as discussões, elas fazem a gente refletir e querer buscar essa verdade. E quanto mais a gente entende essa verdade, mais a gente tem vontade de experienciar. Os mestres falam, você é a bem-aventurança, você é o amor incondicional, você é a alegria. O seu estado verdadeiro é um estado sem sofrimento, é um estado de pureza, é um estado de paz. Quem não quer isso? Está nas nossas mãos. Só uma pergunta. Qual a diferença de alma e espírito? Depende da diferença entre alma e espírito. Essas nomenclaturas variam de religião para religião. Então, por exemplo, na visão oriental, alma e espírito é a mesma coisa. Na visão cristã, pelo que eu entendo, a alma é mais conceituada como se fosse a mente. E o espírito é como se fosse a alma. Mas, para nossa perspectiva, alma e espírito é a mesma coisa. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou te perguntar de onde vem a ignorância. A ignorância veio junto com a criação, é dito. Porque a ignorância, a gente está abordando, na outra semana a gente falou sobre isso. A gente está abordando a ignorância só num aspecto talvez negativo. Mas se não existisse essa ignorância com esse poder de encobrir e de projetar, não existiria criação. Sim ou não? Ela faz parte, então.
Ela é parte integrante da criação. A ignorância tem mais outros dois nomes. Maya, que é ilusão, mas ela é chamada de Prakruti. Sabe o que é Prakruti? Mãe natureza. Então, vamos supor, se não existisse a ignorância e eu olhasse para uma árvore e visse só Deus. Se eu não visse um passarinho, só visse Deus. A criação não poderia existir. Então, esse poder de velar e projetar faz com que a criação aconteça. Por isso que eles chamam também a ignorância da Mãe Divina. É ela que está brincando com todos os filhos aqui. Então, junto com a criação, veio a ignorância. Então, a ignorância é sem começo, assim como a criação. E quando a ignorância tem um fim? Para a criação, ela não tem fim. Mas para nós, ela tem um fim. Quando é o fim da ignorância para nós? Não. Quando a gente descobrir quem somos. Quando a gente tiver, não teoria, porque senão hoje estava todo mundo livre já, mas na experiência. Quando eu tiver a experiência de quem eu sou, e aí eu vou enxergar as coisas como elas são, a ignorância acaba. Para mim. Mas os outros que querem continuar com os brinquedos ainda, vão continuar. Não se preocupem, quem não quiser acabar com ela também não é obrigação, a gente não está forçando ninguém. Então, ela tem um fim individualmente. Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam me responder agora. A gente vai falar das próximas aulas da família, do resto da família. A gente já falou muito da mãe. Se a ignorância é a mãe, ela não pode ser mãe solteira. Quem é o pai? Tem que achar. A gente não está nem falando do pai diretamente. Mas pensem um pouco, vocês não precisam me responder hoje. Quem é o pai dessa família aí? Peraí, só recapitulando. Ignorância, o orgulho, né? O ego. O ego. É apego. Apego. O desgosto. O desgosto e o não desgosto. Não, o desgosto e o medo. O medo. O medo é o filho mais novo. Isso, então só pode ser o pai ou o medo. Não, o medo é o filho. A ignorância é a mãe e os outros 4 são filhos. O ego é o filho mais velho, que cuida da família. A mãe está muito ocupada, sempre. Então, o ego cuida dos filhos. Pensem. Eu acho que o pai é a mente. Quem é esse pai? A mente é a ignorância também. O pai é pai ausente. Não é. Pior que ele está presente. No caso, se Deus é o pai. Ah, tem alguém já pensando aí. Pensem, Deus é o pai. Se o pai não tivesse presente, a ignorância não tinha muita atuação também. Certo? Claro? Ignorância removida ou não? Não. Mas se a gente fechar o olho e meditar um pouco, é certeza que a gente está removendo pelo menos um pouco. Vamos meditar? Se possível, mantenha a coluna ereta. Olhos fechados. Concentre-se na respiração.
Esse arzinho que entra pelas suas narinas, que parece tão insignificante, é o nosso elo de ligação com a verdade. Observe. Por trás desses nomes e formas, existe a realidade, sem forma. Deixa a respiração te mostrar o caminho. Manobuddha hankara citta ninaham na shastrotra jivve na chagrana netre na chapyo mabhumi na tejo na vayuhu chidananda rupaha Shivoham, 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 Chidananda Rupaha, Shivoham, Shivoham, Mano Buddha Hankara Chittani, Na Aham. Eu não sou essa mente, eu não sou esse intelecto, eu não sou esse ego, nem mesmo essa memória. Eu não sou esses órgãos dos sentidos que me conectam ao mundo. Tampouco eu sou esses 5 elementos que formam meu corpo e toda a criação. Shivoham, Shivoham. Eu sou o divino por trás disso tudo. Chitananda Rupaha. E a minha verdadeira forma é a consciência infinita e a alegria. Concentrem-se. Em cada respiração consciente, a gente está mais perto dessa experiência. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure. Curvem-se para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Com atitude de oração, com sinceridade, a gente ora. Ó Deus, ó Mestres. Gradualmente eu começo a perceber o poder e a influência da ignorância na minha vida. De enxergar esse mundo com uma visão e uma compreensão distorcida. E o resultado disso é sofrimento. Me ajuda a me libertar disso. Me ajuda a abrir meus olhos para a realidade dessa vida e da minha própria existência. Eu estou cansado de viver com os olhos vendados e tropeçar e me machucar. Me permite enxergar a realidade, ó Deus. Me permite sentir a Tua presença em toda parte e especialmente em mim mesmo.
se revela. Me dá força, me dá mais vontade e fé nessa verdade da vida. Oh, Mãe Divina, até hoje, esses brinquedos todos do mundo me distraíram, me divertiram, eles são realmente tentadores. Mas o que eu quero agora é a sua presença, o seu colo, o seu amor, não mais seus brinquedos. Olhem para o seu coração. Qual o tamanho da sua vontade por essa experiência? Da libertação da ignorância, do sofrimento. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se de novo com a coluna ereta. Exale. Respiração normal, consciente. Não esquece da respiração. Na verdade, ela é a própria presença do divino. Ó Deus, enquanto eu continuar respirando, eu vou seguir firme nesse caminho. Você me concedeu essa vida humana e não só isso. Junto com ela, o desejo para descobrir essa verdade. E além disso, você me mostrou o caminho. Me ensina a seguir até o fim. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inale com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Espalhe amor. Inalação lenta, longa e profunda. Exale lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Concentrem-se. Exale, longa, lenta e profundamente. Por favor, façam mais 3 ciclos dessas respirações. Com atenção, com amor. Pranayama é o meio mais eficiente para destruir a ignorância das nossas vidas. Quando terminar esses ciclos, respiração normal.
Sua atenção vai para dentro da cabeça. A jurisdição da ignorância só vai das sobrancelhas para baixo. Acima delas, no reino divino, ela não acessa. Concentrem-se. Medite um pouco em silêncio, com a sua atenção lá em cima. Tente. Só um pouco de atenção na respiração. Mas continua lá em cima. Que a gente possa refletir um pouco mais sobre a realidade da vida. Que a gente possa refletir também um pouco mais sobre o efeito da ignorância no nosso dia a dia. Porque conhecendo isso também é um grande passo para a libertação. Oração, meditação, devoção são os meios para essa libertação. Quão afortunado nós somos de ter essa oportunidade de meditar, de orar, de compreender essa vida, de ter esse desejo pela experiência divina. Eu oro a Deus e aos mestres para que abençoem nossas vidas com determinação, com convicção, com disciplina para a gente seguir em frente nesse caminho. Em cada passo se libertando mais da ignorância, permitindo que a luz da alma, a luz divina, se manifeste cada vez mais em nossas vidas e em toda parte. Lembrando que a nossa transformação, nosso crescimento e libertação também é a maior contribuição para todos ao nosso redor. Que a gente não descanse até o fim. Até cumprirmos nossa missão divina. Para que esperar mais? Eu agradeço por essa oportunidade, por esse momento de reflexão, e tentando lembrar e tentando perceber essa presença divina, que é a verdade absoluta em todos vocês, em toda parte. Nós somos um na essência. Eu me curvo a todos vocês.
Amém. Obrigado a todos. Uma ótima semana para todos nós. Se Deus quiser, na semana que vem a gente continua com essa super família. Jaico.